Muito bem-vindo para mais uma aula de Química Orgânica. Nós estamos aqui para apresentar, levar até você mais este capítulo da Química Orgânica. Professor? Tá, professor. Eu quero saber qual é o assunto, professor. Nós vamos retomar o assunto de reações químicas orgânicas. Quais são os questionamentos? Quais são os objetivos desta aula? Retomar os conceitos de cisão homolítica e heterolítica, rever os princípios de nucleófilos e eletrófilos, relembrar os tipos de reações químicas orgânicas e suas regras e, claro, fazer algumas atividades. E os questionamentos da aula são: o que são reações químicas? O que são reações de adição, eliminação e substituição? Quais os componentes de uma combustão? Vamos lá, vamos começar, tá? Vamos trabalhar porque você tem objetivo, você tem algo a alcançar nesta vida. A reação química são as transformações que a matéria sofre, tá? São aqueles fenômenos químicos. Numa reação química nós temos o que chamamos de reagentes, que são as substâncias que irão reagir justamente para produzir outras. E claro, aí nós vamos ter os produtos. Muito bem. E as reações orgânicas, claro, são aquelas reações químicas que envolvem substâncias orgânicas. Evidentemente, os principais tipos de reações químicas orgânicas nós temos, os principais tipos de reações químicas nós temos adição, substituição, oxidação e de eliminação. As reações químicas orgânicas, elas têm assim grande importância, porque são reações químicas efetuadas na indústria para produzir medicamentos, materiais, dos quais nós usufruímos. Então, daí uma grande importância desse estudo, né? Deste assunto. Muito bem. Ainda na classificação das reações orgânicas, nós temos as reações orgânicas que são iônicas e moleculares. Como nós vamos diferenciar uma da outra? Através do mecanismo de reação. O mecanismo de reação define a sequência de etapas que ocorre na reação e o comportamento químico dos reagentes. Ela é utilizada, como eu disse, para classificar aí as reações químicas. Muito bem. As reações químicas orgânicas iônicas são também denominadas de reações polares e são caracterizadas pela movimentação de pares de elétrons de fontes bem definidas, ou de um eletrófilo ou de um nucleófilo. A participação dos íons como reagentes, intermediários ou produtos, na maioria dos casos os íons estão presentes como intermediários, representam a maioria das reações encontradas nos estudos das reações orgânicas. As reações químicas orgânicas moleculares são reações que necessitam que haja uma ruptura das ligações covalentes nas moléculas iniciais e a formação de novas ligações que irão formar novas moléculas. Por isso, elas são mais lentas e difíceis de ocorrer que as reações iônicas. Aqui nós temos o exemplo de uma ligação sigma. As ligações sigma são mais difíceis de serem rompidas. As ligações pi, onde tem dupla ligação química, são mais fáceis de serem rompidas. Aqui nós temos um exemplo de uma cisão homolítica. A cisão homolítica ocorre o seguinte: quando há quebra da ligação química, cada átomo leva o seu elétron. Aqui nós temos um exemplo, tá? O etano, houve a quebra dessa ligação química e aqui a formação dos dois radicais. E a cisão heterolítica ocorre quando a ruptura da ligação, tá? O átomo mais eletronegativo fica com um par de elétrons. Aqui nós temos, a ligação química sendo rompida e nós temos aqui então uma espécie com carga positiva, uma espécie com carga negativa. A espécie química com carga negativa nós chamamos de carbânio e a espécie com carga positiva, carbocátio, tá? Cátion de íon positivo, ânion de íon negativo.
E nós temos dois pontos interessantíssimos aqui para você. O nucleófilo e o eletrófilo. Quem é quem e como é cada um deles? Observe, o nucleófilo, ele doa par de elétrons, ele apresenta elétrons não ligantes, ele é uma base de íons, agentes redutores e frequentemente são ânions. Observe aqui, ó, o nucleófilo, carga elétrica, pares de elétrons livres. E o eletrófilo, professor? É justamente o oposto do nucleófilo. Recebem par de elétrons, são deficientes de elétrons, são ácidos de íons, são agentes oxidantes e frequentemente são cátions. Aqui, ó. Aqui nós temos uma densidade de carga positiva, aqui temos uma carga positiva, aqui uma densidade de carga positiva, uma densidade de carga negativa. Então, os eletrófilos, eles são caracterizados desta forma aí. E aqui nós temos essa atividadezinha que eu preparei para você. Aqui nós temos essa estrutura orgânica, temos um carbono assinalado de vermelho e temos aqui o cloro nessa outra ponta. Eu quero que você analise quais dessas espécies químicas, tá? Quais dessas espécies químicas irá atacar este carbono assinalado como vermelho. Lembre dos conceitos eletrófilos e nucleófilos para você responder esta questão. Tempo aí, vai! Professor, olhe essa atividadezinha aí, eu tive que dar uma pensada, professor, mas cheguei na resposta. Sim, eu já estava confiante em você, hein? Vamos ver aqui, ó. Claro, como aqui nós temos uma densidade de carga negativa, então, por que eu tenho uma densidade de carga negativa aqui? Porque eu tenho o cloro é um elemento muito eletronegativo. Ele atrai para si a nuvem eletrônica, deixando uma densidade de carga positiva aqui. Então, cargas opostas se atraem. Então, aqui é negativo, vai atacar aqui. E o N também tem pares de elétrons livres. Então, como o nitrogênio tem pares de elétron livre, também irá atacar essa densidade de carga negativa. Parabéns pela sua resposta, hein? Agora, vamos ver um tipo de reação química denominada reação química de adição. Observe
Ó, observe, nós temos duas substâncias reagindo para produzir uma. Então, esses átomos que compõem esta substância serão adicionados a esta molécula. Observe, o hidrogênio, ele vai ligar-se ao carbono e o bromo vai ligar-se a esse carbono. Sempre aqui os da dupla ligação serão atacados. Veja, o bromo liga-se a esse carbono, o hidrogênio liga-se a esse carbono, formando esta estrutura. E aqui nós temos então um exemplo de reação química de adição. Buenas, professor? E o exemplo de reação química de hidrogenação catalítica, professor? Esse é um tipo de reação química bastante interessante também. Olha, as margarinas, elas são submetidas a esse tipo de reação química, tá? Além de óleos vegetais hidrogenados, outros componentes como leite, vitamina A, aromatizantes e corantes. Observe aqui, ó. Hidrogenação catalítica. O catalisador vai ser um desses metais, pode ser a platina, níquel ou paládio. E hidrogenação, observe, hidrogênio, ele irá reagir, ligar-se justamente a esses dois carbonos da dupla ligação química, desfazendo a dupla ligação química e formando esse alqueno num alcano, o eteno se transformando num etano. Essa é a hidrogenação catalítica. Halogenação, professor. Esse tipo de reação química, professor, halogenação, está relacionado com halogênios. Sim, sim. Halogênios é aquele grupo da tabela periódica, coluna 17, por sinal, né? A família, denominada família dos halogênios. E ali nós temos cloro, ali nós temos flúor, ali nós temos bromo, ali nós temos iodo e aqui nós temos o cloro. O gás cloro reagindo com um propeno, observe que a dupla ligação vai ser atacada, né? E os dois cloros ligam-se aos dois carbonos, ali nós vamos ter o dicloropropano. Esta é a reação química de halogenação. Está aqui o halogênio atacando o alqueno. Professor, eu ouvi falar de um cidadão chamado Markovnikov. Tem uma regra, professor? Sim, tem uma regra. E essa regra é justamente nas reações químicas de adição de haletos de hidrogênio. O que quer dizer esta regra, professor? Quer dizer o seguinte, observe aqui, ó, um haleto de hidrogênio, tá? Um HBr. Ele vai reagir aqui com um propeno. Observe que pela regra de Markovnikov, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o bromo e o hidrogênio ligados aos carbonos da dupla ligação. Só que o hidrogênio, ele vai ligar-se ao carbono mais hidrogenado. Esta é a regra de Markovnikov. O hidrogênio, ele adiciona-se ao carbono da dupla ou tripla ligação com mais hidrogênio ligado. Então, o hidrogênio ele vem ligado neste carbono aqui. Observe, ó, aqui, ó. Aqui nós vamos ter o composto majoritário, obedecendo esta regra de Markovnikov. E aqui nós temos outra reação química, a reação de nitração. Essa reação química de nitração é o que? Ela ocorre com ácido nítrico. Está aqui a fórmula estrutural do ácido nítrico, tá? Com ácido catalisado com ácido sulfúrico e calor, tá? Energia térmica. Então nós temos aqui o OH do ácido nítrico captura o hidrogênio desse carbono e vai ser liberado em forma de água. E o NO2 vai ligar justamente neste carbono aqui. E aí nós vamos ter o 2-nitropropano. Nós temos a nitração, reação química de nitração. Professor, e reação química de sulfonação? O raciocínio é mais ou menos igual ao de nitração, só que nós vamos ter o quê? O ácido sulfúrico. Ó, o OH do ácido sulfúrico vai capturar o hidrogênio e sair na reação em forma de água, tá? OH com hidrogênio, água.
E o SO3H, ele vai reagir exatamente neste carbono que ficou faltando o hidrogênio. E aí nós vamos ter a sulfonação, reação química de sulfonação. E aqui nós temos uma reação química bastante interessante, tá? Bastante famosa, bastante importante, que é a alquilação de Friedel-Crafts. É a substituição de um ou mais hidrogênio do anel aromático por um ou mais radical derivados de alcanos. Observe aqui, ó, o ClCH3. Então nós vamos ter esse hidrogênio sendo capturado pelo cloro, tá? O hidrogênio sendo capturado pelo cloro, e aqui nós vamos ter o cloreto de hidrogênio, e o CH3 reagindo exatamente no carbono que foi retirado o hidrogênio. E aí nós vamos ter formando o metilbenzeno. Esta reação química aqui é chamada de alquilação de Friedel-Crafts. Mas também tem a acilação de Friedel-Crafts. Como é, professor? É a substituição de um ou mais hidrogênios do anel aromático por um ou mais radicais derivados de halogenetos de acila. Aqui temos um halogeneto de acila, e aí nós vamos ter o cloro capturando o hidrogênio, sendo eliminado em forma de cloreto de hidrogênio, e este carbono com ausência de uma ligação química, exatamente pela retirada, pela saída do cloro, reagindo com esse outro carbono que está faltando uma ligação química justamente pela retirada do hidrogênio. E aí nós vamos obter aí metilfenilcetona, esta substância química. Então, esta reação química nós denominamos de acilação de Friedel-Crafts. Muito bem, aqui nós temos mais uma atividade pensada minuciosamente para você. Analise a reação química, responda justificando qual composto vai ser majoritário, este ou este. Pense, retoma aqui os conhecimentos, tá? E responda para nós qual desses dois componentes vai ser majoritário, justificando. Tempo.
Professor, esse exercício aí vai ser respondido pela regra de Markovnikov. Sim, professor? Sim, sim. E a regra diz que o hidrogênio vai ligar-se ao carbono da dupla ou tripla mais hidrogenado. Sim, também. Então você já sabe a resposta. O composto majoritário vai ser esse composto 1, porque o hidrogênio está sendo ligado ao carbono mais hidrogenado. Muito bem. Parabéns, hein? Parabéns! Agora, veja aqui este desenho na tela. Nós temos o famoso triângulo do fogo. A reação química de combustão, para ela ocorrer, precisa ter o combustível, tá? Que é um material inflamável, pode ser gasolina, querosene, etanol, carbono, hidrogênio. Um comburente, que o mais comum é o oxigênio. Esses dois compostos reagem entre si para produzir gás carbônico, água, e o objetivo principal é calor, energia. Esse aqui é a reação química de combustão. Está aqui a equação química da reação de combustão do gás metano. Esse gasinho bastante interessante. Metano com oxigênio, produzindo gás carbônico, água e calor. Professor, tá aí, professor, o slide que eu não quero. Eu não quero, professor. Mas infelizmente é isso. O tempo vai, avança. Se nós pudéssemos segurá-lo, não dá. Não dá. Chegamos ao final de mais uma aula e o que nós estudamos nesta? Retomamos os conceitos de cisão homolítica e heterolítica, revemos princípios de nucleófilo, eletrófilo, relembramos os tipos de reações químicas orgânicas, suas regras, praticamos esses conhecimentos através de atividades e aqui estão algumas referências e de fato chegamos ao fim. Muito obrigado pela sua participação, pela sua dedicação. Eu, Ronaldo, todos os técnicos do Aulas Paraná ficamos por aqui, mas certamente nos veremos em breve. Um grande abraço.